Olá, boa tarde. Hoje eu recebo aqui no programa Resenha Rosiana Queiroz. Ela é integrante da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, integra a sociedade e vem discutindo com a gente sobre o seminário Vidas Ameaçadas que ocorreria amanhã, Rosiana, na UFMA, né? Isso. Um seminário que integra uma série de entidades da sociedade civil no Estado. Tem a sociedade, tem a OAB, tem a CPT, tem a Caritas. Por que se deu o adiamento do seminário que seria amanhã na UFMA e ficou para quando e como acontece? Bom, tem um cenário bastante de conhecimento de todos, né? Essa paralisação, greve, como se diz, né, dos caminhoneiros, esse processo de desabastecimento, ocorreu muito problema de deslocamento das pessoas, a UFMA suspendeu as aulas essa semana e, claro, um dos públicos do seminário seria os professores, os estudantes, né? Claro que teriam outros públicos, mas esse cenário de dificuldade até de locomoção das pessoas em função dessa questão do desabastecimento de combustível ocasionou que a UFMA suspendeu as atividades e a gente achou por bem adiar, assim, de forma ainda a definir a data, mas é por conta desse cenário. Mas o seminário ele está garantido pelas organizações. Estava pronto, na verdade. Estava pronto, né? Todo com a programação, com a vinda dos defensores de direitos humanos e defensoras de direitos humanos ameaçados, com mesa pronta, com uma romaria na cidade, enfim, estava tudo, com cartazes. Na verdade, esse momento da conjuntura que foi difícil mesmo. Foi em função disso o adiamento. E a comissão organizadora das entidades deve definir até quarta-feira a nova data, com certeza. Rosiana, Vidas Ameaçadas, assim, você tem um cenário, e aí a gente tem dados da CPT, né, do ano passado. A CPT deve lançar na semana que vem, dia 4, um novo relatório sobre, né, a violação de direitos humanos no campo, né? Que cenário que vocês vão tratar o seminário? Assim? Como é que vocês chegam no seminário? Que cenário é hoje, basicamente no Maranhão, em relação à violação de direitos, em relação à violência contra trabalhadores e comunidades tradicionais do Estado? Qual é o cenário que vocês hoje percebem, veem? Como é que a gente está nesse campo hoje no Maranhão? Bom, a gente chega no seminário com um cenário de muitos conflitos. Assim, em matéria de assassinatos, teve uma diminuição. Uma redução, né? Uma redução. Mas em matéria de conflitos e de tensões, estes permanecem e aumentaram, né? Então, significa que o fundo principal da situação agrária no estado do Maranhão, as questões não são resolvidas, né? E como não são resolvidos, os conflitos tendem a se manter e a se acirrar. A gente chega nesse cenário também, nacionalmente, muita gente sendo assassinada em outros estados, como é o caso de Rondônia, o caso do Pará, em Mato Grosso, né? Então a gente chega nesse seminário também com outro cenário, uma outra coisa, a questão das criminalizações. Pessoas sendo processadas, pessoas sendo caladas através de processos criminais. Quer dizer, é um momento extremamente complicado e por isso mesmo é que a gente precisa se afirmar e se articular enquanto organizações da sociedade civil que defende a vida das pessoas que fazem luta por direitos humanos no estado do Maranhão, né? E aí nesse cenário, Rosiana, a gente tem, assim, tem hoje quebrada de coco ameaçada, você tem ribeirinho ameaçado, você tem trabalhador rural ameaçado, você tem quilombola ameaçado. Quer dizer, isso de certo modo se ampliou ou isso já tinha e tinha pouca visibilidade? Como é que isso ocorria? A gente tinha um estado, quer dizer, esse estado de violência já era permanente, era existente, ou isso a gente não tinha visibilidade para outros atores, os setores da sociedade que são constantemente ameaçados ou vivem sob ameaça constante? Acho que tem duas questões. Primeiro, as organizações de direitos humanos, as organizações do campo da sociedade civil estão mais articuladas e afinadas e colocando mais isso na pauta e, queira ou não, isso acaba se explicitando mais. O relatório, por exemplo, da CPT, hoje ele tem muito mais alcance, né? Uhum. Então isso acaba chegando em todos os locais. Agora, é claro que nesse momento, nesse cenário de retirada de direitos sendo violados, um contexto nacional extremamente desfavorável à luta dos direitos humanos,
faz com que haja mais pessoas em conflito e mais vidas ameaçadas. E essas vidas ameaçadas crescem. Quando os direitos são retirados, quando os direitos estão sendo ameaçados, crescem as ameaças, crescem as perseguições. E isso é contra as pessoas mais frágeis, mais vulneráveis, que são indígenas, quilombolas, trabalhadores rurais, sem terra, quebradeiras de coco, ribeirinhos, as pessoas mais fragilizadas, ou seja, aqueles que mais necessitam de direitos e que mais estão perdendo direito, são eles que estão sendo mais ameaçados nesse momento. Daí a ideia das organizações se juntarem, no sentido de a gente se aglutinar, porque hoje a gente se aglutina e se junta efetivamente para defender essas vidas, ou essas vidas são descartáveis nesse atual contexto. A gente, na semana passada, o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, ele liberou um dos assassinos da irmã Dorothy. Como é que vocês veem o papel do judiciário hoje nesse contexto? Quer dizer, você disse que quando se retira direito, evidentemente você amplia essa possibilidade de conflitos e enfrentamento no campo e na cidade. Como é que vocês veem o papel do judiciário, né, na garantia, por exemplo, de alguns desses direitos, ou então na defesa de outras situações que são extremamente ruins para vocês, para o movimento, né, que é, por exemplo, que é muito comum, não sei que dado está hoje, mas, por exemplo, de reintegração de posse que se estava no Maranhão, se tinha, né, uma facilidade tamanha, né, de se reintegrar a posse de quem não era dono de área de terra, né? Olha, é lamentável o que aconteceu, né? Essa história da liberdade do fazendeiro, o Regivaldo, né? Tinha uma condenação inclusive já em segunda instância, o que se entendia que ele era para estar preso. Tinha uma condenação que foi de 30 anos, baixou para 25, né? Mas já tinha uma decisão de segunda instância, tinha uma condenação. O ministro Marco Aurélio entende que haja uma antecipação de culpa, não, porque ainda há recurso, e como há recurso, isso estaria ferindo de alguma forma o processo da Constituição. Agora, o que está de fato acontecendo, está posto, quer dizer, se de um lado se libera o Regivaldo, por conta de não se antecipar a culpa, porque ainda há recursos possíveis para ele. Em outros casos, como é o caso do Padre Amaro, né, no estado do Pará, inclusive na cidade de Anapu, lá onde a irmã Dorothy foi, né, está preso, ele ainda nem foi julgado, mas o cara está preso. E todos os recursos judiciais, os remédios judiciários que se tentou, não se está conseguindo liberar e fazer a liberdade de Padre Amaro. A gente vê assim 2 pesos e 2 medidas na aplicação e no entendimento da Constituição. E o problema não é a Constituição, o problema é a interpretação que o judiciário vem dando, que é equivocada, entendeu? De casos. Por exemplo, enquanto o Padre Amaro, que ainda nem sequer foi julgado, está preso, e a gente já fez uma série todos os recursos negados. Todos os recursos negados. Tem um agora que foi adiado, porque parece que a relatora foi convocada para ser corregedora, e aí, enfim aí foi um período de... Né? Então, acho que só vai uma semana, depois do feriado, depois da liberação. E, enquanto isso, você trata de formas diferentes 2 casos que as situações são... O fundo é o mesmo, é agrário. A origem é a mesma, a origem é a mesma. É perseguições, é ameaças às pessoas. E a origem é agrária. E você vê 2 entendimentos diferentes, entendeu? Na aplicação da justiça. Então, nesse sentido, o judiciário joga, inclusive, para que as pessoas desacreditem na justiça, para que as pessoas comecem a ver que a justiça não é uma coisa tão séria assim, entendeu? E isso é muito ruim nesse processo, é ruim para a democracia, é ruim para a própria Constituição brasileira. Como é que se de repente a gente faz 2 avaliações tão distintas no mesmo processo e ordenamento jurídico que se tem no país, né? E o que se faz? Como é que se faz? O que a gente faz? O que a gente tem que fazer é explicitar essas contradições e dizer que
se trata mais de interpretações e não do que está previsto na Constituição. É preciso que a sociedade se empodere do processo da Constituição, que ouça, que questione a justiça. As organizações de direitos humanos estão juntas nesse questionamento ao Poder Judiciário. Acho que nós temos que nos empoderar mais desses procedimentos jurídicos para que a gente possa questionar o Judiciário. Acho que muita coisa nesse país não foi passada limpo. No processo chamado Estado Democrático de Direito, faltou, né, a gente passar limpo o sistema de segurança e o Poder Judiciário, que nós conhecemos ainda muito pouco. Nós temos que nos empoderar desse sistema para poder a gente propor outras alternativas. A sociedade tem atuação importante, que é na proteção dessas pessoas que têm, ou são ameaçadas, ou que têm violações muito graves em seus direitos, né? Como é que vocês atuam nesse setor? Como é que as pessoas podem alcançar a sociedade a alguém que tenha efetivamente, né, algum risco, enfim, né, de vida, físico, enfim, de propriedade? Como é que vocês... Bom, a gente atua em 2 campos de pessoas ameaçadas. A gente atende testemunhas e vítimas de violência através da gestão compartilhada com o governo do estado através da SEDPOP do Provita. E nós também fazemos a gestão compartilhada também com a SEDPOP do Programa de Proteção a Defensores e Defensoras de Direitos Humanos ameaçados no Maranhão. Claro que aqui eu não posso entrar nos casos, nem nas formas, por causa da questão do sigilo. Mas a forma de acessar os programas, você pode fazer procurar diretamente a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos ou pode fazer diretamente a SEDPOP, através da Ouvidoria de Direitos Humanos, acessar os 2 programas. E aí, quando se trata de vítimas ou de testemunhas, é para o Provita. Quando se tratar de militantes e lideranças de direitos humanos, é para o programa de proteção, certo? Mas nós atuamos mais amplo do que essas 2 políticas. Nós trabalhamos com uma ideia de uma pedagogia da proteção, de vidas que são ameaçadas, de vidas que são vulnerabilizadas. E a pedagogia da proteção é para nós uma concepção ampla de entender que o ser humano, as pessoas mais frágeis, mais vulneráveis, precisam ser protegidas. O Estado tem a sua função em proteger essas vidas mais frágeis, garantir a vida dessas pessoas. Cabe também às próprias comunidades também buscar, entender, compreender como se autoproteger, e cabe a nós, as organizações da sociedade civil, também colaborar na formação e na orientação dessa proteção. Ou seja, nós entendemos que a pedagogia da proteção é uma proteção que tem que ser compartilhada com a participação do Estado, do poder público, das próprias pessoas, dos sujeitos em proteção e, claro, das organizações de direitos humanos que atuam nesse campo, que devem atuar juntos e que devem articular as redes para proteger as pessoas. Perfeito. Rosiana, muito obrigado pela participação aqui. Eu vou ao próximo intervalo e no próximo bloco eu recebo o Ronilson Costa, coordenador-geral da Comissão Pastoral da Terra no Maranhão. Olá, de volta para uma resenha. E agora aqui ao meu lado eu recebo o Ronilson Costa, coordenador-geral da Comissão Pastoral da Terra no Maranhão. Ronilson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. No primeiro bloco a gente conversava com a Rosiana Queiroz, da Cidade Mais Defesa de Direitos Humanos, e aí a gente até citou a CPT num dado dos 2 relatórios, 2016 e 2015, que houve um crescimento no número de conflitos no Estado. Isso basicamente se deve a quê? Por que se cresceu, por que esse número teve aumento no Estado em relação a conflitos aí nas mais diversas áreas, né? No campo, na cidade, enfim, como é que vocês veem essa questão? A questão do aumento dos conflitos no campo, aqui no Maranhão, ele está associado também a um cenário nacional, né? Não é uma coisa isolada. Né? Então, a conjuntura a nível nacional, ela propiciou o aumento dos conflitos, não somente aqui no Maranhão, mas também em outros estados. Né? Agora,
Isso se deve por conta de uma opção política que o nosso país fez em ser o quintal do mundo, né? O grande produtor de commodities, que requer uso de grandes extensões de áreas, né? Grandes extrações de minério. E isso mexe com populações que tradicionalmente ocupam determinados territórios. E, infelizmente, essa opção ela tem um preço. Ela favorece o capital financeiro, mas ela mata vidas humanas no campo, ela destrói o meio ambiente, né, e os efeitos são nitidamente visíveis. E com isso aumentou, né, de 2015 a 2016. 2016 foram números já assustadores, porque há muito tempo não se via um aumento tão assustador. E de conflitos, né? Né? Números de mortes, de assassinatos no campo, assassinato de pessoas que trabalham todos os dias para colocar comida na mesa do povo, né, desse país. E isso nos preocupa. Por outro lado, nós temos um Congresso muito bem articulado em torno da bancada ruralista, que só em 2016 havia 38 ataques, tanto do Legislativo quanto do Executivo, às populações tradicionais do campo. E isso é preocupante, porque são projetos de lei, são emendas constitucionais que visa reduzir os territórios de vida dessas populações, diminui créditos, né? Os órgãos fundiários extremamente sucateados, né? Só o INCRA, salvo engano, de 2016 para 2017, houve uma redução de mais de 68% do orçamento da instituição para a arrecadação de terras. Então, já não havia reforma agrária? Se já não havia, agora mesmo que não. A FUNAI, da mesma forma, enfim. Todos os órgãos voltados para o atendimento e para a aplicação de políticas públicas voltadas para a população do campo sofreu. Mas o caso Maranhão, especificamente o caso do Maranhão, se fala, é evidente que esses grandes projetos, né, industriais, comerciais, financeiros que se estabelecem no Estado, né, que de fato abocanham grandes faixas territoriais, grandes faixas de terra no Maranhão, mas você tem o quê? Você tem enfrentamento a esses grandes projetos, né, minero-industriais, ou também cresce também esse confronto com o latifúndio, quer dizer, que é uma coisa muito presente também no Estado do Maranhão, quer dizer, é grandioso, né, os latifúndios tem no Estado do Maranhão também, que estão ali no entorno de áreas como a área de quilombo, né, ou reservas indígenas, enfim. O que pesa, né, no final do balanço que vocês já divulgaram, né, o ano passado relativo a 2016? Exato. A estrutura fundiária do Maranhão ela é extremamente injusta, ela é extremamente concentradora. Nós temos proprietários que têm 75, 100 mil hectares de terra improdutiva, diga-se de passagem. Há vários casos de milhares de hectares de terra que não produz 1 quilo de feijão, não produz um quiabo, né? E por outro lado há uma população enorme que precisa de terra para trabalhar. A chegada dos grandes projetos, de uma certa forma, ela altera essa situação no sentido de que ela gera, inclusive, especulação ainda mais de terra. Imagina, aqui no Maranhão, hoje nós temos um mega projeto de produção de energia eólica, né, que é direcionada à população como uma energia limpa, né, mas é uma energia que gera muitos problemas sociais, com populações que moram na região onde está sendo instalada parques eólicos e também em toda a região onde o linhão vai passar. Né? Nós temos um caso muito emblemático de uma termoelétrica que foi construída, que tiveram que remover uma comunidade inteira, né, depois de mais de 200 anos que a comunidade vivia naquele território. Nós temos um caso triste acontecendo aqui na Ilha de São Luís, que é com a comunidade Cajueiro, para a instalação de um porto. Um porto tem mais importância do que a vida de uma comunidade inteira, com seu modo de vida, com seu modo de se organizar, uma comunidade extremamente dinâmica, né, produtiva, enfim.
Então, eu acho que é uma questão de opção, né? A opção que nossos governos têm feito é muito mais voltada para o capital financeiro do que para as populações tradicionais do campo e para os territórios de vida. Na semana que vem a CPT lança o relatório relativo ao ano passado, né, 2017. Que cenário a gente prevê para o Maranhão? Um cenário de crescimento desse conflito, um crescimento desse enfrentamento, quer dizer, tem mais casos de conflito, mais casos de ameaçado, ou há uma redução em algum setor, uma redução em relação ao que vocês apresentaram em 2016? Certo. O caderno de conflitos da CPT, é importante destacar que ele é o maior banco de dados sobre conflitos agrários no mundo, porque em nenhum lugar do mundo há tantos conflitos no campo quanto aqui no Brasil, né? Que é o país com a maior área disponível para a agricultura e, infelizmente, o cenário é esse. Então, o caderno vai ser lançado no dia 4, a partir das 14 horas, no auditório do Departamento de História da UEMA, lá na Praia Grande. E a situação, o cenário é o seguinte: houve uma diminuição de pessoas assassinadas no campo aqui no Maranhão, né? Mas a nível de Brasil houve um aumento. Certo. Né? Essa redução de assassinatos no campo aqui no Maranhão não significa que diminuiu os conflitos, pelo contrário, né? Os conflitos tiveram um aumento, porque na verdade a CPT registra as ocorrências de violência contra lideranças, contra comunidades, e o relatório traz isso, né? Em relação ao ano de 2016, 2017 já apresenta um aumento no número de pessoas ameaçadas, e isso não vai ser novidade nenhuma para os órgãos públicos, né? Secretaria de Segurança, Secretaria de Direitos Humanos, eles são extremamente sabedores dessa realidade, porque grande parte dos casos nós comunicamos, são relatados, são denunciados a essas secretarias. Então, a esses órgãos não será novidade nesse sentido. Lamentavelmente, os dados são preocupantes, né? Você tem uma redução, no caso de assassinatos, você tem uma redução a menos da metade, né? E se falava há pouco em relação a isso, Teobaldo, isso não quer dizer que o número de conflitos diminua. Mas o que se deve, por exemplo, Nilson, o número de assassinatos? Vocês são mais vigilantes, vocês, assim, há mais relatos em relação àquilo, quer dizer, há uma articulação mais intensa de proteção também, as lideranças estão hoje sob ameaça. O que se deve a essa redução de assassinatos? No ano passado, nós conseguimos dar uma certa visibilidade a essa situação. Nós conseguimos identificar muitos desses ameaçadores e informar os órgãos de segurança, mas por outro lado houve também uma construção de uma estratégia de autodefesa melhor também das pessoas ameaçadas. Então eu acho que deve-se a isso também. As pessoas procuraram ter mais cautela, né? E se expor menos nesse sentido, e tomaram medidas protetivas mais eficientes. Olhando para comunidades tradicionais do Estado, olhando para comunidades ribeirinhas, o quilombolas, o indígenas, o cabrador de coco, tem um hoje que é mais acentuado, assim, hoje tem, digamos, a confronto mais constante, há uma ameaça mais constante desse setor, ou é muito igual? Olha, provavelmente os quilombolas, por serem um segmento bastante combativo, tem estratégias de resistência bem interessante e apresenta-se como um número de comunidades muito maior, né? Exatamente, sobretudo nos últimos anos, muitas comunidades vêm retomando a memória da sua comunidade, sua história, e descobrindo sua identidade e assumindo-se como quilombola. Então eu diria que os quilombolas e as quebradeiras de coco, né? Lógico, os indígenas também são os mais vulneráveis. Nilson, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, tá? Tudo de bom trabalho.
O Resenha volta na próxima quarta-feira, depois do programa Zé Cirilo, às 13h45. Até lá, boa semana a todos.